Olha só, pessoal, mais um Fala Carlão, sempre, eu tô até rouco de tanto falar, que é sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. A gente está aqui no congresso da ABAG e eu tô olhando aqui esse cartaz bonito, o congresso da ABAG, tem aqui uma empresa chamada Varta Field Data Exchange, e aqui do meu lado agora o CEO da companhia, o David Sepper. Tudo bom, querido? Tudo bem, tudo bem. Ele é italiano, viu, gente? Mas fala português. Eu já percebi que ele fala português melhor que eu, então vamos lá. Escuta, Davi, obrigado pela sua presença aqui no Fala Carlão. Obrigado a você, obrigado pelo convite de falar. Escuta, aqui no Fala Carlão, antes de mais nada, a gente fala que ninguém nasce presidente, CEO da companhia. Então, queria saber onde que você aprendeu, o que você sabe de agricultura. Me conta um pouquinho da sua história rapidamente aí para a gente contextualizar nosso público. Com prazer. Eu nasci consultor, fui consultor na McKinsey, que é uma famosa consultoria. Comecei a minha carreira na Itália e vim morar no Brasil porque eu tinha uma paixão pela América Latina, eu queria conhecer bem esse país. E entre 2008 e 2015 eu morei aqui e fui trabalhando cada vez mais no setor agrícola, porque a minha paixão sempre foi sustentabilidade. E na época eu comecei a trabalhar no setor sucroalcooleiro, que era uma das grandes promessas e continua sendo para a descarbonização da matriz energética. E daí depois eu fui evoluindo, saindo da McKinsey, eu trabalhei 4 anos numa empresa de defensivos, uma multinacional italiana chamada Isagro, que vende defensivos, fungicidas e bioestimulantes. E aí cheguei depois na Yara nos últimos 3 anos para ser o líder da Varda, que é um startup fundado pela Yara. Maravilha. Escuta, de que parte da Itália você é? Milão, do De norte. Milão. Milão é um centro gigantesco, uma cidade bonita. Comparado com São Santa Paulo, Ceia. comparado com São Paulo não é, mas Milão é a São Paulo da Itália, né? Então a gente tem mais negócio, mas não compete com o turismo das outras grandes cidades. Deixa eu te falar, esse tema, eu sempre digo que aqui a agricultura brasileira ela está nesse nível porque a gente tem muita ciência envolvida através da Embrapa, muita tecnologia e isso encontrou um sujeito ávido por empreender, que é o agricultor brasileiro. De que maneira essas 3 coisas estão ligadas aí com a Varda? Bom, acho com certeza o Brasil tem muita vantagem comparado com a Europa, por exemplo, porque o produtor é mais jovem, tem mais necessidade de aumentar a eficiência, não tem subsídio como o produtor na América do Norte e na Itália, do mesmo nível. Então, a necessidade de aumentar a eficiência vem de uma adoção da tecnologia. E a tecnologia digital tem tido muita promessa, tem se desenvolvendo há uns 10 anos no setor do agronegócio, mas ainda é incipiente. Só a maioria dos produtores ainda não tem familiaridade com ferramentas digitais ou não usa elas da mesma forma em todo o potencial. Então, a Varda, na verdade, traz como objetivo a facilitação do uso e da integração de ferramentas digitais que hoje que nasceram no passado divididas em silos, né? Cada plataforma tem a própria identificação, tem o próprio database, e a gente quer justamente criar uma ponte, criando uma linguagem geoespacial comum, que a gente chama de Field ID, nada mais do que um CPF dos talhões. Entendi. Cada talhão é uma fábrica de comida, de fibras ou de biocombustível, né? E a gente pode tratar um talhão como uma fábrica, dando um nome para essa fábrica. Rastreabilidade, pegada de carbono, todas essas coisas precisam de medição. E para medir algo que tem variáveis espalhadas em várias ferramentas, em vários sensores, por exemplo, é necessário criar essa ponte, essa linguagem comum. E a Varda tem essa missão de quebrar os silos dos dados, facilitar a integração e a troca responsável, com o consenso, obviamente, do produtor, para atender às demandas cada vez mais crescentes de rastreabilidade, transparência, de cadeias livres de desmatamento. A gente hoje falou muito no Congresso sobre essas medidas que vêm na Europa, e poder atender essa demanda passa de uma digitalização do setor e de uma capacidade de identificar em forma fácil e barata, sem gastar muito dinheiro em análise de informação, o que está acontecendo, a qualidade do solo, quais foram os insumos utilizados, sempre envolvendo o produtor como validador e fornecedor da informação primária, mas alavancando as infraestruturas que já existem. No final do dia, isso também funciona como, parece assim, uma ferramenta de gestão. Quer dizer, se eu sei talhão por talhão, nós estamos falando de agricultura de precisão, sim. Nós estamos falando que aqui pode ter mais adubo ou menos adubo. No final do dia, o agricultor ele é mais eficiente, mais produtivo. Finalmente, a agricultura de precisão requer acesso aos dados, dados de qualidade, só que ao longo da cadeia, para poder documentar essas práticas, quanto fertilizante foi usado, qual foi o RIND, tem que ter uma certa agregação, porque cada produtor tem um ferramental diferente, utiliza ferramentas diferentes, e para as empresas
alimentícias, as multinacionais, a Unilever, a Nestlé, poder medir isso de forma escalável requer reduzir o custo de integração dos dados. E a gente justamente quer ajudar nessa missão. Favorecer uma linguagem comum, identificar os talhão, criar uma espécie de Google Maps da agricultura para justamente agilizar e criar mais liquidez nos dados e aproveitar e ajudar o produtor, inclusive, a aproveitar mais essas ferramentas, porque a adoção requer uma integração, uma determinação dos talhões e a gente quer facilitar e cortar o tempo que é necessário para esse tipo de ingestão dos dados. Ô, Davi, para falar de tempo, para fechar nossa prosa aqui é o seguinte, imagine que a gente está aqui 2023, que horizonte, o que você gostaria de falar para mim em 2030, por exemplo? Eu gostaria em 2030 de ver todas as maiores empresas do setor utilizando o Field ID, porque isso significa que a gente teria tido sucesso na implementação desse padrão novo e isso que se torne uma das bases, por exemplo, na documentação dos créditos de carbono. A gente tem muita expectativa de trazer essa ferramenta financeira, o setor todo espera essa ferramenta para facilitar a vida e aumentar a renda do produtor. Mas isso precisa de confiabilidade. E a confiabilidade dos créditos vem se todo mundo tem uma referência geográfica comum para evitar duplicações, declarações falsas. Então, minha aspiração até 2030 é ter o Field ID e a Varda como uma das engrenagens fundamentais do setor para facilitar a vida dos produtores e do resto da cadeia na transparência. Maravilha. Conte sempre com o Fala Carlão para isso, viu? Um prazer. Obrigado. É isso aí, gente. Eu falei aqui com o Davi Supper, ele é o homem da Varda aqui, e vocês vão escutar muito falar desse tema ainda, viu? Um forte abraço para todos vocês e a gente se vê no nosso próximo programa.